Você sabia que as empresas perdem cerca de 30% do seu lucro por má gestão dos seus processos financeiros? Pois é, hoje eu vou te apresentar dois processos essenciais no seu financeiro, que é o de contas a pagar e contas a receber, dentro do Bitrix 24, e te mostrar como essa poderosa ferramenta pode ajudar aí no dia a dia da tua empresa. E se você gosta de conteúdo como esse, por favor, se inscreve aqui no canal e vamos para a tela. Eu estou aqui dentro do meu portal do Bitrix 24 e eu acredito que na tua empresa você deve utilizar um sistema do tipo ERP. E nele, geralmente as empresas utilizam, para poder gerenciar ali os seus processos de contas a pagar, contas a receber. E hoje eu quero te apresentar uma alternativa a um sistema do tipo ERP que foi criada e é utilizada aqui pela nossa empresa dentro do Bitrix 24. E se você gosta de conteúdo como esse, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda a crescer e também ajuda a levar essa informação a mais pessoas e ver que é possível realmente ter uma empresa totalmente integrada que depende apenas de um único só sistema. Então, centralizar as informações tem todas as suas vantagens e a principal vantagem é que você consegue tirar relatórios e analisar os dados de forma muito mais dinâmica, Você basicamente centralizando tudo em um único só lugar. Aqui dentro do processo de contas a receber, dentro do Bitrix 24, eu tenho uma integração que vem a partir das vendas que a gente faz aqui na empresa. Então, lá no nosso setor comercial, quando um negócio é finalizado, ele cai aqui as parcelas de recebimento. Dentro do Bitrix 24, como é que a gente consegue criar isso aqui? A gente cria isso aqui utilizando uma ferramenta que se chama Soluções Automatizadas. Então, se você quiser acessar as soluções automatizadas, você pode pesquisar aqui em cima, digitando feed. Dentro do feed, você vai vir aqui em fluxos de trabalho no feed e aqui você vai ver as soluções automatizadas. Aqui no nosso caso, na nossa empresa, a gente tem basicamente duas, o RH e o financeiro. E dentro do financeiro, eu tenho todos os processos que suportam a nossa operação e com isso, basicamente, a gente consegue substituir o ERP, ou seja, a gente tem todos os processos da nossa empresa dentro do Bitrix, tá? Tem um ditado popular que fala assim: casa de ferreiro, espeto de pau. E aqui não é, viu? Aqui é casa de ferreiro e espeto de aço. A gente vende o Bitrix, a gente mostra o funcionamento e usa no dia a dia aqui essa ferramenta incrível. Então aqui dentro do nosso SPA, da nossa solução automatizada do financeiro, eu tenho basicamente alguns SPAs aqui. Então uma solução automatizada basicamente é um agrupamento de SPA. E o que é o SPA? Na sua tradução é automação inteligente de processos. É um módulo do Bitrix que permite que você construa basicamente base de dados, ou seja, e processos integrados. E isso é muito mágico, porque basicamente você consegue criar um sistema ideal para o teu negócio, Então, sem dúvida, esse é um dos recursos que eu mais admiro dentro do Bitrix, é um dos recursos que nos dá a capacidade realmente de criar uma solução totalmente personalizada e dinâmica para poder atender às necessidades do negócio. Então aqui dentro do nosso SPA, da nossa solução automatizada, eu tenho vários SPAs aqui que é referente aos processos do nosso financeiro. Então aqui eu tenho tributação, nota de serviço, contas a receber, contas a pagar, centro de custo, formas de recebimento, pagamento, enfim. Eu vou gravar outros vídeos também falando sobre esses outros processos aqui que a gente criou, tá? Esses outros processos financeiros. Então, neste vídeo, eu quero apresentar basicamente dois processos aqui, que é o de contas a pagar e o de contas a receber. Eu ainda vou gravar outros vídeos também explicando sobre os outros processos do nosso financeiro, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou focar somente nesses de contas a pagar, contas a receber, tá certo? Então vou entrar aqui nos contas a pagar e dentro do contas a pagar, como é que funciona, Aqui basicamente a gente consegue criar essas parcelas, criar esses contas a pagar. Então quando eu clico aqui nesse botão criar, eu consigo preencher aqui os campos do meu formulário, Então eu tenho aqui campo de fornecedor para poder selecionar o fornecedor, eu tenho aqui a categoria de receitas e despesas. Então isso aqui já é um relacionamento com outro SPA, ou seja, com a outra entidade que a gente criou, que é categoria de receitas e despesas, que já eu vou mostrar. Tenho aqui como preencher o número de documento, histórico, também colocar aqui o centro de custo,
eu consigo anexar algum tipo de arquivo, um boleto. Eu consigo colocar aqui também informações sobre a data de emissão, competência, vencimento, o valor, né? Aqui também sobre a baixa, né? Então a baixa eu sempre deixo numa seção aqui separada, porque ela vai ser obrigatória para o fechamento, né? Para a conclusão dessa nossa parcela aqui a pagar, tá certo? Então, para exemplificar, eu vou colocar aqui uma, né? Então, eu vou colocar aqui que a Recife Digital gerou aqui uma despesa, gerou um pagamento, né? Então, eu vou colocar aqui, sei lá, que foi vou colocar aqui despesas com telefonia, tá certo? Então, vamos dizer que a Recife Digital vendeu para a Recife Digital despesas de telefonia. Então, vamos lá. Aqui vai ter o número do documento. Nesse caso, se fosse um boleto, eu poderia preencher aqui com o número do documento. Nesse caso, como é uma demonstração, não vou preencher nada. Eu posso colocar custo com uma linha telefônica VoIP. Posso colocar aqui um centro de custo, né? Posso anexar algum arquivo, tal, data de emissão, competência, vencimento vai ser no dia 20. Ocorrência única, valor, sei lá, 150. Pronto. Então, nesse caso, ó, já criou aqui para mim, tá vendo? Criou aqui a contas a pagar. E o legal é que eu consigo ter isso aqui dentro de um Kanban também, né? Então, ali estava em modo lista, mas eu posso exibir essa conta aqui em Kanban. Então, como é que ficaria? Nesse caso, eu vou filtrar apenas pelo centro de custo de Mind Hub. Então, posso filtrar, né? Então, o legal do Bitrix é justamente isso, porque ele já traz esses filtros aqui com os campos que você criou, né? Então, imagina, esse campo por padrão não vem no Bitrix e eu consegui criar e eu consigo filtrar por ele, né? Então, é interessante. Então, clica aqui, ó, centro de custo, Mind Hub, venho aqui pesquisar. Vou colocar aqui em Kanban. Pronto, em Kanban eu já tenho aqui, tá vendo? Um contas a pagar, tá em aberto, tá ok? Por quê? Porque o vencimento eu coloquei aqui para o dia 20/6. E o legal é que a gente também consegue utilizar as regras de automação do Bitrix 24, né? Para poder nos alertar e fazer todo um processo aqui de lembretes, né? Tanto no Kanban, ou seja, quando chegar no dia do vencimento ele vai arrastar para essa etapa aqui de forma automática, como também com alertas, né? Então, o legal aqui do contas a pagar e contas a receber é que você consegue colocar essas regras de automação para poder notificar ao longo do caminho aqui desse percurso financeiro. Aqui, basicamente, essa conta está em aberto, essa parcela. Então, imagina, essa parcela poderia vir, por exemplo, de um card do CRM, né? Algum outro lugar que poderia gerar essas despesas e cair aqui, né? No nosso caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho como vincular as ordens de compra, né? Quando um cliente adquire uma licença aqui conosco, né, da Recife Digital, do Bitrix 24, quando o contrato é assinado, todo o processo de contrato já rodou ali, isso gera uma ordem de compra, e aí essa ordem de compra vem para o financeiro para poder fazer a liberação da licença no portal do cliente, né? Então, a gente consegue ter esse link aqui com a ordem de compra, e o legal é que a gente vai criando esses relacionamentos. Então, vou concluir aqui, né, essa contas a pagar, vou dizer que foi paga. Aí aqui ele diz algumas outras informações, então legal também é isso aqui, né? Assim como no RP que você consegue obrigar os campos para poder fazer uma baixa, aqui você também consegue obrigar. Então nesse caso ele está me perguntando aqui, ó, qual é a conta bancária que você quer selecionar? Eu tenho duas contas, eu vou selecionar aqui. Qual é a forma de pagamento? Eu vou colocar boleto, por exemplo, né? Eu poderia colocar Pix, mas eu vou colocar boleto. E quando tem esse ícone, basicamente ele é um relacionamento com outra entidade que a gente criou aqui dentro do Bitrix, né? Então, outro SPA que a gente está relacionando com esse SPA aqui de contas a pagar. Se teve acréscimo, vou colocar 0. Vou colocar aqui a data de pagamento que foi hoje, né? Dia 13. Vou colocar que não teve desconto. Vou colocar que não teve. E aqui eu vou colocar o valor que foi pago. Pronto. Então, foi pago, né? Deu aqui como concluído e já ficou aqui como pago. Aqui do lado de fora a mesma coisa, né? Então você já consegue ver dentro do Kanban que ele já foi aqui para pagas. Então bem interessante esse recurso, né? Então aqui a gente consegue basicamente ter a mesma funcionalidade do RP, mas só que com as coisinhas a mais, né? O principal ponto aqui que eu vejo de vantagem em você utilizar o Bitrix do que o seu RP é basicamente essa interação. Então basicamente você já tem
todo o teu time aqui conectado. Você consegue fazer ligação pro fornecedor por aqui, você consegue falar no WhatsApp, já vai ficar registrado. Você consegue também ter as regras de automação que vai te ajudar a fazer essa logística aqui, né? Ou seja, você fazer todas as automações para poder nunca perder um prazo, nunca deixar contas acumular, né? Então, com isso, o Bittrex vai te ajudar realmente a aumentar o seu faturamento, né? Porque quando você consegue organizar o seu financeiro, você consegue elevar o faturamento da tua empresa. E da mesma forma, a gente tem aqui o Contas a Receber, né? Então, quando eu clico aqui no Contas a Receber, eu também tenho aqui um funil, né, semelhante com essas etapas, e aqui também eu consigo fazer a criação de um Contas a Receber com todos os campos semelhantes, né, ao que nós temos lá no Contas a Pagar. Então aqui a categoria de receitas e despesas também já vem, né, histórico, centro de custo, aqui também os valores, né? E sobre o recebimento, né? Então, basicamente, sobre o recebimento aqui. Então, a gente consegue colocar todos os campos que são necessários, né? Que são importantes para o teu negócio aqui. E a gente utilizar e ter uma informação mais enxuta, né? Às vezes você tem um RP que é muito sobrecarregado, que tem muitas funcionalidades e você sente que não usa nem 10%, né? Então, pô, se você só usa 10% daquele RP, por que você não traz tudo pro Bittrex, né? Por que você não consegue criar esse processo aqui dentro do Bittrex? É interessante porque você vai ter economia de custo e vai ganhar com a integração, né? Então o Bittrex realmente ele é a ferramenta ideal para o teu negócio. Eu vou mostrar também um pouco das outras entidades que são relacionadas ao processo de contas a pagar e contas a receber. Se eu for novamente lá na minha solução automatizada, pesquisando aqui em cima por FID, clicando aqui em fluxos de trabalho do FID, eu posso vir aqui em soluções automatizadas e aqui dentro do financeiro eu tenho várias outras SPAs. Uma outra SPA que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente essa aqui de categorias de receitas e despesas, né? Que essa é uma categoria que eu julgo que é muito importante para a gente ter a divisão dos custos das receitas por suas categorias e depois gerar aqui também um DRE. O legal, né, a gente já tem várias cadastradas, então basicamente você coloca aqui o seu plano de contas, né? Tem tudo que a gente faz aqui, né? E isso tá basicamente dentro de um grupo e está considerando da nossa DRE. Mais para frente, nos próximos vídeos, basicamente essa série é bastante longa, tá, pessoal? Então, se você já está gostando aí, já está empolgado do que está vendo, então se inscreve aí, eu vou mostrar outras coisas, inclusive como criar, tá? Hoje é só uma apresentação, mas depois vai vir mais vídeo aí também ensinando como criar. Então, se inscreve aí no canal, fica ligado aí, antenado, porque sem dúvida a gente vai automatizar muito aqui os nossos processos. E mostrar para vocês, né? Mostrar que a gente vende aquilo que a gente utiliza. E a gente pode considerar na DRE, sim ou não. Aqui a gente tem um grupo, é bem bacana. Com esse processo implementado dentro da tua empresa, né? Você vai já conseguir aqui utilizar o Contas a Pagar e o Contas a Receber. E se você ficou realmente interessado e quer saber mais sobre como o Bittrex 24 pode estar te ajudando e sobre como você está implementando esse processo dentro da tua empresa, entre em contato com a gente. Vou deixar aqui abaixo um formulário que você pode se inscrever nesse formulário e você vai agendar uma reunião com o nosso time comercial. Eles vão mostrar aqui para você como você pode estar fazendo isso, tá? Então a gente aqui ajuda muito os nossos clientes a implementar seus processos. Nós somos especialistas de processo, porque de ferramenta a gente tem a ferramenta ideal que vai suportar esses processos, tá certo? Então esse vídeo é só uma apresentação, espero que você tenha gostado. E é isso, se gostou, deixa um comentário aqui, vou estar ansioso aqui para poder te ajudar e vamos lá, até a próxima!